De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje de legislação eleitoral. Mas também eu gostaria de salientar aqui que nós voltamos a gravar depois de 90 dias, mas estamos cumprindo aqui rigorosamente o protocolo de distanciamento, com equipe reduzida, cumprindo realmente aquilo que determina a Secretaria de Saúde do município. Mas, Andrei, nós vamos falar um pouquinho agora, nós estamos falando de gastos, né? O teto de gastos, certo? Com financiamento público. Como é que é o limite disso aí? Como é que funciona para cada... A cada eleição, o TSE também, ele sempre edita também uma tabela, né, com esse limite de teto, né, que pode ser utilizado, o que é que engloba esses gastos, né, o que é que se pode gastar. Então, isso aí vai envolver alguns gastos relacionados a, por exemplo, despesa de contratação de pessoal, despesa com aluguel de veículos, aluguel de propriedades, às vezes para realizar um comício, e também, algumas mudanças recentes, vai trazer algumas despesas que não são obrigatórias também, isso é importante, né? Vamos falar um pouco agora sobre o teto de gasto. Como é que funciona esse negócio do teto de gasto e financiamento público? Bom, o teto de gastos, também, a cada eleição, o TSE sempre fixa, né, um limite, né, um teto para cada cargo, para cada candidato ali, partido utilizar, né, e o que é que se pode gastar com aquele dinheiro público, né? Então é muito importante também, porque teve mudanças, né, importantes, também tem coisas que podem, não precisam, né, não tem essa obrigatoriedade de se informar, e a grande maioria ainda assim, né, há a necessidade, há a obrigação de informar. E aí vão ser gastos que envolvem despesas com aluguel de veículos, despesas com contratação de pessoal de campanha, despesas com materiais gráficos. Então é sempre importante analisar a lei para ver o que é que está englobado nesse teto. Para esse ano não foi divulgado ainda, seria divulgado no mês de julho. Não foi divulgado ainda porque também, em decorrente do adiamento das eleições, esse prazo passou do TSE até o 31 de agosto. Então, o TSE ainda vai divulgar até o final de agosto esse teto, né? Então, tem essa importância, esse cuidado de se analisar o teto, para que se não ultrapasse esse teto e também cause até uma inelegibilidade do candidato. Um candidato que ele pode dizer o seguinte: eu não quero dinheiro de público para a minha campanha, eu quero financiar a minha campanha. Ele pode fazer isso? Sim, sim. Inclusive... E a prestação de contas, como é que fica? Ultimamente, nas alterações também, até em relação ao financiamento público, partidos é permitido hoje, se não quiser receber esse valor de financiamento público, também é permitido, é autorizado. E nós temos exemplos aí tem. E a prestação de contas, ele tem que fazer a mesma prestação de contas, mesmo ele gastando o dinheiro dele? Ele, assim, por mais, por exemplo, o candidato hoje, ele tem essa possibilidade de utilizar seus recursos próprios, né? Ele também precisa fazer a declaração. E uma mudança que teve nessa mini-reforma 2017 é porque antes ele poderia gastar dos seus recursos próprios até o limite que a lei estabelecia de teto. Agora, ele se equivale a qualquer pessoa física. Com as mudanças, pessoa jurídica, como eu já disse, não pode mais doar para um candidato ou um partido, quer dizer, a um candidato, pessoa física, e a pessoa física pode doar para um candidato, mas limitada a 10% daquela renda declarada. Então, o próprio candidato pode sim, né, fazer essa utilização de recursos próprios, mas ele vai se limitar a qualquer pessoa física, ou seja, 10% daquela renda, né, que foi declarada no imposto de renda. Bom, agora nós vamos entrar num assunto interessante, que é a questão do que pode e do que não pode. Envelopamento de veículo. Como é que funciona? Ainda é permitido? Sim, assim, a gente via, né, antigamente, assim, uma maior liberdade, né? As pessoas, elas pintavam muros, né? Elas colocavam bandeiras, cartazes, faziam seu apoio ao candidato que elas iriam ter nas eleições. Mas a gente vem percebendo que vem tendo essa limitação. Por exemplo, hoje em dia, de regra geral, digamos que hoje é proibido a propaganda tanto em bens públicos como particulares. Mas aí vem trazendo algumas exceções. Por exemplo, pode-se colocar bandeiras em vias públicas, é permitido, mas tem que ter um cuidado para ser um tamanho reduzido, tem que ser uma bandeira móvel, né? Que tem que cumprir as normas da... Sim, não pode atrapalhar a passagem, né, de pedestres ali. E a questão dos adesivos, ele ainda é permitido, só que há uma questão do tamanho, né? Por exemplo, hoje você ainda pode colocar um adesivo na sua janela residencial, ainda pode colocar um adesivo no seu veículo, só que assim, o adesivo é estabelecido por lei de 1.000 metros quadrados. Então, tanto o político e o partido que manda confeccionar esse adesivo tem que ter esse cuidado, o tamanho que é estabelecido em lei, como também as gráficas, né, que atuam nesse período eleitoral, tem que ter esse cuidado para não estar descumprindo essa norma. E esse envelopamento de veículos, né, que é bem comum, ainda hoje é permitido. Inclusive, até é permitido que faça só aquele microperfurado, né, aquele adesivo microperfurado. E se for no para-brisa traseiro, pode fazer ele total. Agora, se for em qualquer outra parte do veículo, só pode, tomando com base esse tamanho de 1.000 metros quadrados. A questão de cartazes e santinho, que é uma coisa também muito comum. Junto, como eu falei, assim,
tirando a regra geral, como não está nessas exceções, o cartaz geralmente hoje não é permitido. Os santinhos ainda... Aquele cartaz que se prega nas portas... Pode, se for um cartaz adesivo, como eu te falei, até meio metro quadrado. Mas o cartaz normal, que era aqueles cartazes maiores, isso está proibido. E os santinhos é permitido ainda, só que o que tem que ter o cuidado é aquele espalhamento de santinhos em locais de votação, isso que é proibido hoje, porque é muito comum a gente ver nos locais depois das eleições, também. Aí os garis ficam lá. Então isso danifica o meio ambiente e também prejudica ali até as próprias pessoas que vão votar ali, aquela multidão de santinhos. Então as pessoas que forem, que é bem comum, eles na calada da noite, de espalhar esses santinhos pelos locais de votação, elas podem ser penalizadas e multadas, né? E ele pode ser distribuído, né? Mão a mão, digamos assim, até a véspera da eleição. Essa questão das novas regras dificultou mais para o candidato? Dificulta principalmente hoje por conta da pandemia, né? Porque já teve umas mudanças desde 2017, como eu estava relatando, tem outras mudanças que tiveram 2018, 2019, e ainda mais com a pandemia houve outras mudanças. Então, assim, o candidato hoje que já estava até atualizado com a nova legislação, mas que não está acompanhando esse processo de pandemia, ele pode sim ser prejudicado. Comícios, carreatas, podem ser feitas? Fala um pouco sobre isso. Aí é preciso fazer um adendo nessa questão, porque eu posso falar do que está hoje previsto em lei, né, na legislação eleitoral, mas também tenho que falar na prática hoje com a pandemia o que pode acontecer. Na lei eleitoral, tanto comício como carreata é permitido, né? Só que tem um limite, né, de horário, que vai de 8 da manhã à meia-noite. Mas com essa pandemia acho que não vai ter novas regras, né? Pela lei, hoje é permitido, só que na prática em si, hoje com a pandemia, como tem vários decretos municipais, decretos estaduais que proíbem a aglomeração... Vai ter que cumprir o decreto Por mais que hoje a gente tenha a lei eleitoral, por ser uma situação de calamidade pública, uma situação excepcional, né, vai ter força o decreto-lei, tanto do município como dos estados ou do governo federal que venha a ser editado. Então, com todos esses decretos proibindo a aglomeração, hoje não está sendo possível realizar comícios e carreatas. Então, por lei se permite, mas vai ter que aguardar a evolução da pandemia para ver se realmente vai ser possível cumprir esses comícios e carreatas. Inclusive, até um projeto de lei tramitando no Congresso, que é na Câmara dos Deputados, que é até de autoria do deputado federal Túlio Gadelha, de Pernambuco, que ele fez um projeto de lei até para esclarecer de uma vez por todas, ele está pedindo para que não tenha nessas eleições, por conta da pandemia, nem comício nem carreatas. Mas acredito que pelo tempo, né, que já está muito próximo, eu não acredito que vá ser convertido em lei ainda. Né, ele queria que fosse proibido comício e carreatas até 31 de dezembro desse ano. Eu acredito que realmente vai ficar a cargo de cada município. Município, porque tem as leis municipais, né? Você acredita que o eleitor hoje está mais consciente com a questão da internet, das redes sociais? Na verdade, assim, acredito que a grande maioria hoje tem sim uma certa consciência, também teve algumas penalizações, né? A gente veio da eleição de 2018 com muitas notícias de fake news, pessoas que estão sendo penalizadas agora, então acho que talvez por esse medo que vem sendo causado, por aplicação de multas, sanções criminais e cíveis, há um certo temor hoje maior. Mas ainda assim a gente vai verificar algumas pessoas que utilizam a internet como uma terra sem lei e vão acabar denegrindo imagens de candidatos. A internet hoje, talvez eu diria que é o digamos assim, um meio de propaganda mais eficaz hoje. Pode ainda ser feito, sim, mesmo com essas denúncias de fake news? Pode, desde que você não tenha um anonimato, né? Então, se você tem sua rede social normal, você pode sim dar apoio a candidato, você não pode ofender outro candidato. Mas você pode dar apoio, você tem que ter cuidado para não divulgar notícias que não sejam verdadeiras, então é importante que haja essa checagem. Então, hoje, com a evolução da internet, os candidatos eles vão ter essa tendência de estar sempre utilizando muito mais da rede social. Né? Já foi assim nas últimas eleições, nessa eleição mais ainda. Por mais que exista propaganda no rádio, na TV, hoje as pessoas, na sua rotina, elas pouco assistem TV e rádio em comparação com a internet. Né? Elas hoje estão muito mais conectadas ao celular, aos smartphones, do que propriamente à TV. Então, é muito mais, digamos assim, há um alcance maior por parte do candidato se ele utilizar mais das ferramentas eletrônicas. Né? Mas tem que ter esse cuidado, tanto de não utilizar fake news, nem também ser anônimo, né? Passivo de multa. E para se ter uma noção da importância do quanto isso pode prejudicar uma eleição, hoje, se, por exemplo, uma determinada onda de fake news prejudicar um determinado partido, prejudicar um determinado candidato, isso pode levar até a impugnação daquela candidatura, ou até se esse processo se prolongar, mesmo que ele já tenha sido eleito, possado, ele pode ter esse mandato cassado. Então, assim, é muito importante, não só para o político, como as pessoas, como eu sempre falo. As pessoas que o político se cerca, elas precisam
estar também atentos a essa importância de não divulgar fake news, porque às vezes um ato praticado por terceiro, mas em benefício daquele candidato, né, pode prejudicá-lo. Sou candidato a vereador e gostaria de saber qual a melhor forma de trabalhar a minha imagem e não ferir a legislação eleitoral, mas depois do nosso intervalo.